prefere compartilhar conosco, estarmos juntos nesse aprendizado, nessa proposta de aprendermos a amar. Que todos, então, aí recebam o meu abraço, a minha alegria, a minha gratidão. Rogando a Jesus que com seus mensageiros de luz nos envolvam com afeto e com amor. Conscientes que somos esses Espíritos de Deus, que a cada dia compreendemos melhor a criatura divina que somos e os propósitos divinos de Deus para todos nós. E sentimos em nossa intimidade que nos alimentamos reciprocamente com os desejos que mantemos em nossa intimidade. E procuramos nessa manhã, nos nossos encontros, trazer recursos, esclarecimentos, para que tenhamos lucidez em o que temos feito com o que nós sentimos diante do enfrentamento da nossa vida, das vicissitudes ligadas à condição evolutiva que nós nos encontramos, a condição evolutiva de espíritos encarnados. Não podemos perder de vista ou nos distrairmos em relação aos propósitos divinos da nossa reencarnação. Nós que nos encontramos reencarnados. Com a proposta divina de renovação, de cooperação, de fraternidade, de solidariedade, porque somente nas relações, nos relacionamentos, é que temos a oportunidade de aprender a amar, de aprender a servir, de aprender a perdoar, de aprender a compreender. Nas nossas relações, em primeiro lugar, trazidas pelo nosso modelo, pelo nosso guia, por Jesus, que veio trazer, através da sua vida, a exemplificação das leis divinas, do amor, da bondade, da compaixão, da justiça e da misericórdia. E Jesus, então, falando do nosso caminho evolutivo de espíritos criados simples e ignorantes, ao caminho da angelitude, veio e exemplificou para nós como lidar com os nossos sentimentos em relação a Deus, quando ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Quando ele trouxe os parâmetros das nossas relações, que é os nossos sentimentos perante os nossos irmãos. Amai ao próximo como a vós mesmos. Que está implícito aí também como é que nós temos amado a nós mesmos. Como que nós temos compreendido aquilo que sentimos. Como que nós temos conseguido fazer uma avaliação daquilo que sentimos, que direção que damos. Então, é nessa estrutura desse pensamento que agora, a cada dia mais clareia em nossas consciências que nós não somos corpos, que nós temos corpos como instrumento de manifestação dos nossos espíritos. A cada dia somos mais conscientes de que já experienciamos centenas, milhares de reencarnações, de experiências, de personalidades, de ambientes reencarnatórios. Oh, meus amados, como dar direção ao que sentimos no presente
momento evolutivo da nossa escola planetária, o nosso planeta azul, que, perdoe-me, mas sempre eu digo isso, que está a raiar o sol da regeneração, a conclusão de um ciclo, como tudo é cíclico na obra divina, de um planeta de provas e de expiações e de reparação para a regeneração. E nós somos essas criaturas divinas, fazemos parte dessa criação, fazemos parte desse processo que estamos envolvidos nesse fluido cósmico divino do amor. E Jesus é o caminho. As suas ações, os seus exemplos continuam impregnando as nossas células espirituais do convite a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E os tempos são chegados, meus irmãos, da aferição dos bilhões de anos de processo de aprendizado do amor. E nós, pela misericórdia divina, pelo infinito amor, pela bondade, estamos reencarnados neste momento. Estamos reencarnados neste momento na pátria do Evangelho, com mais um acréscimo de misericórdia e amor para conosco, em contato com a doutrina dos Espíritos, a doutrina de amor e de paz e de luz, a doutrina espírita. E como acréscimo de misericórdia e de amor, é-nos concedido a oportunidade de estarmos tutelados por esse espírito magnânimo Eurípides Barçanufo, que veio trazer na sua pedagogia do amor, que fez o compromisso com Jesus, que iria nos ajudar, trazendo para nós a evangelização de espíritos, onde, em toda a estruturação energética de sabedoria e amor dos espíritos superiores, governadores, ministros da nossa escola planetária, veio, em definitivo, trazer como nunca antes, aqui, nessa condição evolutiva, a estruturação, os esclarecimentos do planejamento reencarnatório, com todas as nuances da anterioridade das injunções reencarnatórias, dos vetores reencarnacionistas, para que pudéssemos não mais saber que somos criaturas divinas, mas sentirmos na intimidade dos nossos corações que nós somos esses Espíritos de Deus e que somos amparados por esse infinito amor e que somos sempre acolhidos pela misericórdia, pela bondade, nos concedendo a oportunidade de caminhada ao reino da angelitude. Então vamos todos nós, formando esse coro de amor e de luz, de agradecimento a Jesus, a Eurípides e sua equipe, aos espíritos consanguíneos que nos concederam a oportunidade de estarmos aqui, aos espíritos consanguíneos que nos concederam a oportunidade de estarmos nas condições de irmãos em todos os graus parentescos. A imensa gratidão de nos concedermos a oportunidade da ambientação reencarnatória, da sociedade a qual é a melhor que nós podemos estar vivenciando na nossa vida de Espírito de Deus, onde todos os estímulos chegam
em todos os instantes da nossa vida, ajudar a evangelizar os nossos corações. É com essas vibrações de amor, de alegria e gratidão que levamos os pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, da equipe do nosso professor Eurípides, rogando que continue a nos auxiliar, a nos amparar, a nos ajudar, porque ainda nos sentimos tão frágeis, tão vulneráveis, porque, às vezes, em alguns instantes, ainda há criações mentais, há formações de ondas de sentimentos ainda desequilibrados, descontrolados, e que nós necessitamos tanto o equilíbrio, o controle, a harmonia na nossa intimidade. Por isso lhe rogamos, Jesus, ajuda-nos para fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos sermos mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, com quem nos relacionarmos por um segundo apenas, que sejamos, Senhor, estímulos de bondade, de amor, de compreensão, de tolerância. E especialmente, Jesus, ajuda-nos. Que quem se aproximar de nós, sejamos instrumentos de estímulos, de esperança e de amor. Porque só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E só nos renovaremos e nos transformaremos através da prática do bem e do amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. E, meus amados, que alegria estarmos juntos, né? E vou dar alguns recadinhos hoje e fazendo alguns esclarecimentos, porque às vezes, né, tem muita gente que já está conosco há muitos anos, algumas pessoas às vezes estão conosco recentemente, né? Então, vou falar rapidamente, né, antes de nós entrarmos nos nossos estudos do dia de hoje, que então o nosso hospital, escola, abraço fraterno, como sempre, né, nós falamos, é um pequenino núcleo aqui no plano físico, que está ligado ao Hospital da Esperança, dirigido por Eurípides Barçanufo, e que, então, aqui no nosso hospital escola, aqui no plano físico, nós temos basicamente duas estruturas, né, de atendimento, de acolhimento, de amparo e de amor, né? Uma das estruturas, que, lógico, devido aí às restrições da pandemia, não está ocorrendo os atendimentos presenciais, que são os tratamentos espirituais, cujo ingresso é feito através do grupo de apoio aos pacientes do GAD, que continua ativamente, né, ocorrendo todas as terças-feiras.
E, paralelamente, né, porque a ideia do professor Eurípides, da implantação do nosso... Por isso que chama hospital escola. Que os tratamentos espirituais são para o acolhimento, o amparo aos espíritos que estão em descontroles, que estão em desespero, que necessitam de, vamos dizer assim, né, de tratamento imediato. Semelhante e paralelamente aos espíritos aqui que vão aos hospitais para o tratamento dos corpos físicos. E já é, então, emergencial, que já são os espíritos com descontroles, que estão com depressão, ou que aparentemente têm um descontrole no corpo fisiológico, mas nunca conseguem encontrar a causa, ou que estão em profundas aflições para lidar com o que sente, e que necessitam de tomar, muitas vezes, claro, um benefício de ajuda, remédios, aqui no plano físico, para ajudar no controle. Então, isso aí é emergencial. Paralelamente a esta estrutura, nós temos a estrutura da evangelização, que, inclusive, um dos segmentos é esse que tem ocorrido conosco todos os domingos de manhã. Mas nós temos essa estrutura de evangelização de todas as idades, e que, normalmente, ao longo do tempo, né, as exceções foram feitas aí por causa da pandemia, nós seguíamos mais ou menos o calendário das escolas naturais, né, do estadual, municipal ou federal, né, e que, então, nós temos iniciando agora, novamente, com o sistema via internet, via Google Meet, podemos dizer assim, né. Então, só relembrando que quem está conosco agora, se tiver filhos, netos, ou alguém que, se quiser participar da nossa evangelização de espíritos, que ainda vai ocorrer via internet, falando novamente. Então, inclusive, né, nós temos uma hierarquia, como na escola comum, conforme a idade, né, todos somos espíritos de Deus. Lá, no abraço fraterno, aos olhos do espírito, não é do corpo. Mas o espírito que está com o corpo agora de 3, 4 anos, ele precisa de um nível de estímulos, de algo mais lúdico, para esse processo educacional como espírito. E tudo lá, seguindo as sugestões dos benfeitores espirituais. Cada turminha, nós chamamos assim, tem o nome de uma planta, né? De umas flores. A primeira é a flor bem-me-quer, que são os espíritos que aqui estão encarnados, que estão de 3 a 5 anos. As atividades serão remota, semanal, enviada pelo grupo do WhatsApp dessa turma. Então, são atividades que os evangelizadores vão enviar aos pais para que eles desenvolvam junto essas atividades. Os pais, ou avós, ou qualquer forma de ligação que tenha com esses espíritos de 3 a 5 anos, receberão essas informações, né, e exercerão lá com os teus filhos. Isso ocorrerá semanalmente. Quem quiser participar, quem já estava participando, já está automaticamente matriculado, né? Quem quiser participar, ou que é só entrar em contato, que eu vou deixar os números aqui da Elia e da Mara, que elas aqui coordenam para fazer a matrícula. Então, esse primeiro grupo, repetindo, a Flor Bem Me Quer. Segunda turminha, de 6 a 8 anos, que é a turma do Girassol. A mesma coisa, atividade remota semanal, né? Uma vez por semana, né? Enviada pelo grupo do WhatsApp, onde as atividades serão desenvolvidas com os pais, avós, tios, tias, com essas crianças, no dia e no horário que conseguirem, e a cada semana vai dando um retorno e vão fazendo contato. A outra turminha de 9 a 11 anos. Atividade remota, semanal, enviada pelo grupo do WhatsApp, da mesma forma. Os pais ou parentes vão desenvolver essas atividades. E o outro grupo, aí já é a turminha da Violeta. Aí é já de 12 a 14 anos.
Aí esses espíritos agora já dão conta dele mesmo fazerem as tarefas. Então aí é um encontro semanal como o nosso, online, via plataforma Google Meet. Então aí, essa turma, bem lembrando, a Violeta, de 12 a 14 anos, tem um encontro semanal com os evangelizadores, como nós estamos fazendo aqui agora. E é desenvolvido, então, os temas e as interações. A outra turminha, que é a Flor Orquídea, de 15 a 17 anos. Também um encontro semanal via online, em plataforma do Google Meet. E, se vocês não sabiam, a nossa turminha, que é a da Bromélia. Essa, os encontros já estão ocorrendo e continuam ocorrendo conforme a vontade de Deus, nosso Pai, né? Que é acima de 18 anos. Né? Então, aí, acima de 18 anos, aqui na nossa escola, nós já entendemos que 80, 70 anos, 50 anos, 19 anos, dá para compreender perfeitamente já os propósitos aqui da nossa encarnação, do nosso trabalho íntimo, né? Então, quando é que vai iniciar essas turminhas de 3 a 5 anos e até 15 a 17 anos? Vai iniciar no dia 13 de março. Então, quem tiver filhos, parentes que não estão matriculados, que gostariam de participar, entrar em contato com a Ellen e com a Mara, que eu vou depois colocar aqui no chat o número de telefones dela. Ok? Quanto ao nosso trabalho de evangelização, que nós vamos, então, dessas turminhas dar início 13 de março. E agora, então, nós vamos ao nosso trabalho dessa manhã de domingo. Como sempre nós fazemos, e nós temos a recomendação da equipe do professor Eurípides, a nossa leitura do Evangelho, né? E, dando sequência, o capítulo de hoje, amados. O capítulo 5 do Evangelho. Só comentando, né? Ganhei, porque falaram que o meu Evangelho estava muito estraçalhadinho. Ganhei um Evangelho novo e lindo, com letras grandes, para que eu possa ler com mais facilidade. Até isso a misericórdia me concede. E adivinha, amados, qual é o título do capítulo 5? Como falamos aqui, vocês perceberam a estrutura didática da equipe do Espírito de Verdade, codificada por Kardec, onde nós começamos lá: eu não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E agora? O que essa doutrina de amor e de paz e de luz nos traz? Bem-aventurados os aflitos. Oh, meus amados. É atual demais, né? Porque até me emociona, é atual demais. Bem-aventurados os aflitos. Como dizer isso na virada do milênio, século XXI, onde toda a nossa escola planetária, todos os espíritos foram envolvidos por algo invisível, que movimentou todos os países da nossa escola planetária, todos os espíritos da nossa escola planetária foram movimentados por uma pandemia, por algo invisível. Quantas aflições! E agora, que temas mais recente do que na próxima semana, onde ainda, na nossa escola planetária, ainda tem guerras e jogar bombas. Como falar de bem-aventurados os aflitos?
Amados, não é atual demais esse capítulo? Como temos experienciado a nossa intimidade? Que recurso divino é esse, amados? Vocês têm ideia o que a misericórdia divina está fazendo conosco? Nos trazendo uma luz a direcionar, a clarear o caminho dos nossos espíritos. Bem-aventurados aflitos. Amados, com certeza absoluta, não tem nenhum lar na nossa escola planetária, em todos os países, em todos os costumes, em todas as línguas, em todas as raças, que não estejam passando por aflições. Amados, esse capítulo aqui tem estudo, nós poderíamos ficar nele o resto do ano. Como entender? Quantas perguntas estão sendo feitas em todos os corações, onde estamos vivendo um momento de tantas aflições. Inclusive, o amor e a bondade de Jesus, através dessa doutrina de amor e de paz e luz, começa nesse capítulo, Justiça das Aflições. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio, a loucura, e dentro das instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, dever-se-á por termos as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outra. Nossa, que conteúdo é esse? Que capítulo é esse? Como é que nós vamos fazer? Perdoe-me, porque eu não tenho recursos melhores, ainda sou extremamente limitado. Então, não sei assim, no limite do meu entendimento, eu gostaria muito, mas muito, é o desejo do meu coração, que a hora que nós terminássemos o nosso encontro, que todos os corações fossem permeados por alegria e por esperança, por compreensão e por entendimento dos propósitos da nossa experienciação, de sermos envolvidos por uma imensa alegria de viver. Gostaria tanto de conseguir levar a esses corações que estão conectados comigo. E para tal, eu já vou no item 3, que Kardec, né, dá a impressão até que o Kardec é como se ele tivesse feito um desabafo. Porque vamos avaliar a nossa condição. Bom, qual que é o sinal da regeneração da nossa escola planetária? Dito aqui na nossa doutrina espírita, né? Os transtornos mentais em todos os níveis, a chamada loucura, que eu chamo de transtornos mentais, que foi até motivo da Organização Mundial da Saúde, desde lá de 2015, os suicídios e o consumo de remédios como nunca antes na nossa escola planetária, para alívios de sentimentos que são os remédios para depressão, os remédios para dormir,
milhões, bilhões de espíritos não conseguem dormir sem remédios. Tal é as aflições. E aí, então, como é que nós vamos fazer para trazer isso aos nossos corações? E como é que nós vamos, através das nossas criações mentais, da nossa atmosfera psíquica, nós vamos envolver a quem aproximar de nós, falando que quem está sofrendo vai ser consolado. Que promessa é essa que Jesus fez para nós? Quando ele começou suas bem-aventuranças, foi o maior código divino de esperança e de amor que jorrou da criação de Deus, do amor de Deus, aos nossos corações através de Jesus. E um deles é: bem-aventurado vós que estáis aflitos, porque serás consolado. Então, vamos lá. Kardec começa, então, fazendo esse esclarecimento, esse desabafo. Somente na vida futura podem efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. O que é isso que ele disse aqui? Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, o que nós podemos falar dessa primeira frase? Porque nós os encontramos no auge do materialismo. O que é o materialismo que nós falamos? É como se a vida fosse única, essa, ao qual nós encarnados estamos com esse corpo. Isso aqui já veio trazer para nós a clareza de que as nossas aflições, que as nossas dificuldades, está baseada ainda porque nós não vivemos como espíritos e que Jesus não iria nos tapear, falando que, se não for em outro momento, nós não compreenderíamos a vida que é agora. E aonde os grandes desesperos, os descontroles que ainda ocorrem, porque a compreensão que nós somos criaturas divinas, que nós... E outra coisa, isso é tão claro. Todos nós somos conscientes que nós nascemos e vamos deixar o corpo. Todos nós, sem exceção. Mas como viver aqui pensando que a vida é essa? Então, somente na vida futura pode efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo, seria uma tapeação. Mas Kardec continuou com o seu desabafo. Mas com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Concorda? Ou nunca ninguém que está conectado conosco aqui nessa manhã nunca passou por isso, por esses questionamentos na intimidade dos seus corações? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns muito mais do que os outros? Amados, como compreender isso? Nossa doutrina de amor e de paz e de luz nos trouxe a clareza e nos demonstra, através da própria natureza que os nossos olhos físicos, que estamos encarnados, vemos, as flores, a chuva, a água, o sol, o filhote, a criança que nasce. Como que pode esse infinito amor, essa infinita justiça, essa infinita bondade, como compreender essa diferença? Por que alguém sofre um mais que os outros? Como compreender? Só nós que estamos com essa misericórdia, esse amor,
que nos trouxe a estruturação e o estudo da reencarnação, mostrando toda a nossa anterioridade, onde nós nos encontrávamos antes de estar com esse corpo, qual foi o plano, e por que eu aqui estou sofrendo e você consolado? Como é que eu vou fazer para levar para os seus corações esse amor e esse entendimento? Por que um espírito nasce, ou seja, sai da barriga da mãe, e com menos de 2 anos já está com metástase, já está com câncer? Como explicar espíritos, criaturas divinas que já nascem sofrendo com desarmonias fisiológicas e vivem a vida inteira 50, 60, 70 anos com essa desarmonia? Como explicar alguém que nasce e sai da barriga da sua mãe em uma sociedade, um ambiente energético de descontroles, desarmonias, e outros nascem, saem da barriga da mãe com seus corpos belos e vão habitar ambientes de opulência? Como entender? Como entender se não for através da luz, do amor, da bondade que a justiça divina nos trouxe, o Consolador prometido por Jesus? Então, continuando. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Inclusive, amados, nesse nosso processo evolutivo, educacional, tivemos ainda líderes educacionais que educavam os corpos, que não tinham a percepção do espírito imortal, e que incutiam nas mentes, como modelo educacional de separação, não como espíritos de Deus, em cada um na sua tarefa, mas colocando classes sociais contra classes sociais, colocando como se essas vicissitudes fossem culpa de uma sociedade e não das ações de cada um. Infelizmente, esses foram alguns dos modelos educacionais que não levavam em conta o espírito imortal e que tentavam educar corpos, criando divisões, criando sistemas. Mas a doutrina de amor e de luz clareia todos esses corações. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. O que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Amados, Jesus ia prometer que seria consolado os que sofrem. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Amado, como entender o nosso momento evolutivo? Que vibrações tem emitido aos espíritos nossos irmãos? Que componente fluídico energético tem gerado na minha mente a hora que eu procuro sintonizar a notícia dos bombardeios na Ucrânia? Quem são aqueles espíritos? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Amados, inclusive, recomendo, se assim posso fazer, que quem tiver a oportunidade, o desejo, leiam os romances de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Desde lá de Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, onde nós vemos ao longo, não vou dizer nem do início aqui de nós como sociedade civilizada, lá desde a Mesopotâmia, do Egito, não, bem depois, que percebemos as atrocidades que ainda ocorrem, mas que sempre ocorreu, e que nós somos esses espíritos que presenciamos e que vivenciamos essas sociedades, e que hoje, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, talvez, e com certeza, hoje somos os aflitos. Porque estão compreendendo agora que estar aflito agora é renovação, que estar aflito agora é transformação. Os que hoje, pelos seus livre-arbítrios, levam a discórdia, a separação, serão os aflitos de amanhã a corrigir. Amados, hoje, ainda no século XXI, existem as tiranias nos lares. Muitos pais ainda gritam com teus filhos. Serão os aflitos de amanhã. Amados, nós, que por misericórdia e amor fomos agraciados com a doutrina espírita, em séculos anteriores, inquisições, em fogueiras, determinamos a morte do corpo físico, a aflição de inúmeros espíritos, e que hoje estão conosco para nós amarmos e perdoarmos. Como que eu queria levar essa esperança de quem está com o coração aflito compreender que ele já está no resgate, que ele já está na transformação e que o futuro é de luz e não mais de aflição. Mas como conseguir esse norte? Continuando, então. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o que cada um deve bem compreender-se. Olha aqui que o Kardec me faz. De tudo isso que nós falamos agora, amados, a cada um na sua casa e na sua prova, seja com a desarmonia do corpo físico, seja com as desarmonias dos relacionamentos, seja com as desarmonias das necessidades materiais. Está aqui, ó. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto o que cada um deve bem compenetrar-se. Porque qual é a minha necessidade? Qual é a minha transformação? Se hoje eu sofro a ingratidão, o abandono, a miséria, tem uma causa? Como é que eu vou
buscar essa conexão com essa causa. E Kardec nos revela, por meio dos ensinos e exemplos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos superiores, de amor e de bondade. Então, meus amados, que desabafo foi esse do Kardec? Será que, pelo envolvimento desses espíritos bons em cada lar, amorosamente envolvendo a todos nós, será que brilhou nos nossos olhos e que imantou os nossos corações a alegria de estarmos passando pelas provas que estamos passando? Compreendemos agora a necessidade. Esse é o consolo prometido por Jesus. Ele não falou que ia tirar os nossos problemas, mas ele falou que nos consolaria. Então, as causas das provas que eu estou passando têm fundamento e razão, e que só o estudo e o sentimento do meu projeto reencarnatório é que vai me trazer lucidez, para que eu tenha a imensa alegria de viver, para que eu tenha um imenso bom ânimo, para que tudo em que eu olhar, eu consiga ver a beleza e o amor. Amados, parece que esse capítulo foi escrito para o ano de 2022, a acalentar os nossos corações, a encher de alegria e de esperança que está raiando o sol da regeneração. E tenham certeza, amados, absoluta. Como recomendação do nosso governador planetário, está chegando o momento da separação do joio e do trigo. E o joio é esse materialismo como se a vida fosse apenas essa. Como se começasse no berço e terminasse no túmulo. A vida é muito mais, é muito ampla, é infinita. E é através da separação desse joio e do trigo. E Jesus recomendou que deixasse o joio crescer. E o joio cresceu de forma tal que é tudo isso que nós temos vendo ainda no século XXI. Jogar bombas, fazer divisões, fazer separações, é porque o joio do materialismo, agora, no novo milênio, vai se desfazer desses corações. E quem aqui não tiver atingido um nível mínimo de compreensão e de amor, terão que experienciar pela misericórdia e pelo amor divino em outras escolas planetárias. Amados, como eu disse, daria para nós ficar o ano inteiro desse capítulo. Mas nós temos que concluir. Que em cada coração possa ter ficado a alegria de compreender da oportunidade, da aflição, da prova. E compreender por que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Que nós não chegaríamos ao reino, ao Pai, se não fosse através do modelo que ele exemplificava de ações que nós deveríamos ter. Então, meus amados,
que os nossos corações sejam envolvidos por essas doces vibrações de amor, enchendo-os de alegria e de esperança das oportunidades que estamos vivenciando. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons da equipe do nosso professor Eurípides, envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados, participantes desse nosso encontro de acolhimento e amor. Com passes energéticos, Senhor, magnetizando as nossas células perispirituais e do corpo físico, com as vibrações de amparo, de acalento, de sustentação e de esperança. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que esses seus mensageiros de luz fluidifique, magnetize as águas dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de reflexão, de compreensão, de paciência e de muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui no mesmo horário, a partir das 9h30, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, o meu muito obrigado, a minha imensa alegria, a minha imensa gratidão. A todos esses corações que amorosamente envolveram o meu, e nós nos alimentamos reciprocamente com esse propósito do aprendizado do amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta em relação à Súmula da Evangelização, fiquem à vontade. Vou escrever aqui no chat o número dos telefones. E quem quiser ir falando aí. Pega o telefone da Mara. Vou passar aqui para quem quiser ter. O telefone da Mara, que é uma das... Ah, 9. 988. Fala oi pro tio. Oi. Maria, vem cá. Vem falar oi pro tio. Só um instantinho que eu já vou... Oi, Maria Fernanda. Oi. Tudo bom? Bom? Tudo. Domingo Fala a gente pra tia. volta. Oi. Fala assim. Oi, tio. Oi, tia. Oi.
13. Seu João, bom dia. Fala oi. Oi, Ju. Oi, Ju. Saudade. Oi, minhas amadinhas. Eu estava aqui escrevendo e eu sou muito lento para escrever. Vocês me perdoam. Pode parar. Bom, então vamos lá. Vivi, Bruna, Helena, Fala um oi pro Ju, agora você Carol pode. Guimarães. Bom dia.